Beleza, agora foi. O Diego acho que vai entrar aí daqui a pouco. Agora Melhor que eu paguei agora. a net. Pessoal, agora que eu paguei a net, melhorou. Essa foi boa. Bom, gente, obrigada por voltarem aí. Eu vou te apresentar de novo, Diego, porque eu sei que você não gosta dessa parte, mas porque como eu deletei o outro vídeo e eu vou deixar o vídeo salvo lá no YouTube depois, aí para Uhum, saberem quem que você é, né? Estão me vendo perfeito. bem? Eu tô te vendo bem também? Tudo ouvindo? Legal? Perfeito. Beleza. Bom, então, de novo, gente, vou ter que reapresentar o Diego para quem não viu a gente antes. Então, ele é promotor de justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ciências Policiais, Criminologia e Investigação pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal e coautor do livro que eu coloquei aqui quando eu anunciei a live, Banditolatria e Democídio, que é um ensaio sobre garantismo penal no Brasil, que é bem interessante. Eu não li ainda, eu só vi algumas coisas, mas ele está a caminho, então vou ler em breve, mas já recomendo porque eu já confio 100% no Diego. De novo, obrigada pela disponibilidade, Diego, inclusive pela segunda vez, porque a internet estava ruim. Então, obrigada pela paciência e pela disponibilidade de estar aqui comigo hoje. É um Bom, prazer, é gente, uma honra para mim, Renato. obrigada. Sou torcedor O do Steelers, só para... Steelers. O Desculpa objetivo, interromper. o objetivo da live, como eu falei para vocês, é falar desse imbróglio jurídico aí, Moro e Bolsonaro, né? Mas eu vou começar do fim, porque algo que ficou mais claro esses últimos dias, o que está mais quente, foi essa última decisão do Alexandre de Moraes a respeito da nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, né? Ele impediu. Então eu vou. É Diego Pesce, para quem está perguntando aqui, Diego Pesce, eu vou deixar depois na live salva aqui. Pesce com 2 S. Tem gente falando Pesce como se fosse de peixe, com Ah, SC. sim. E essa decisão, ela já gerou bastante bafafá e tudo mais, porque tem gente falando que é igual o que aconteceu com a nomeação do Lula para a Casa Civil lá atrás. E com toda essa bagunça que a gente está vivendo, eu percebo muito isso, que as pessoas têm uma vontade de que aquilo que elas acham que é mais correto, ou aquilo que elas acreditam que seja verdade, mesmo que ainda não tenham todos os fatos, ela se apega muito mais a isso do que aos fatos de fato. Então, a gente, obviamente, que tem a nossa opinião, então eu posso achar estranha a nomeação, eu posso até ter a minha opinião em relação a que ele poderia ter feito isso com outra pessoa que fosse mais neutra, isso é minha opinião, mas a lei diz uma outra coisa. Então, eu vou começar com esse ponto, Diego. Perfeito. Renata, eu gostaria só de fazer uma pequena digressão para a gente inserir esse assunto no contexto, né? Como é que surge toda essa questão jurídica. E esse assunto ele permite uma análise política e jurídica. O que nos interessa aqui hoje é a jurídica, né? Dentro daquilo que eu puder contribuir para que a gente entenda como funcionam as coisas. Toda essa discussão começa quando o ministro Sérgio Moro convoca uma entrevista coletiva para anunciar, né, sua saída do governo. E nessa entrevista, o ministro faz um balanço, né, da sua atuação frente à pasta da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, e no bojo desse balanço, ele dá os motivos pelos quais ele está saindo do governo, né? Ele apresenta ali uma série de motivos. No mesmo dia, o Procurador-Geral da República, analisando aquele discurso do ministro Sérgio Moro, faz uma representação para o Supremo Tribunal Federal para que se apurassem aqueles fatos. Tem aqui, mediante instauração do inquérito, o procurador está rabiscado aqui porque eu estava analisando, mas a literalidade é o seguinte: para apuração de supostos fatos noticiados em pronunciamento do órgão ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro. Ele envia esse pedido ao Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia, durante a tarde, o presidente Bolsonaro convoca uma coletiva, né, dá a sua versão dos fatos, e em seguida se anuncia que vai ser nomeado um novo diretor-geral da Polícia Federal. Então, agora, pela parte que você introduziu, é impetrado um mandado de segurança, né, coletivo, para que se obste a eficácia, para que se impeça a nomeação do delegado Ramagem, né, na chefia da Polícia Federal. E esse mandado de segurança ele é
deferido liminarmente, deferido uma tutela de urgência pelo ministro Alexandre Moraes, no sentido de que o delegado Ramagem não poderia assumir a direção-geral da Polícia Federal. Quais são os fundamentos utilizados nesse mandado de segurança? Eu pensei aqui porque tanto na decisão como na representação do Procurador-Geral, eles transcrevem, não é, o discurso do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro Sérgio Moro. Os fundamentos da decisão em relação à nomeação do delegado Ramagem. Primeiro, a referência à interferência política, feita no discurso do ministro Moro, despedido. O fato do presidente haver dito que teria necessidade de contato pessoal para colher informações de inteligência da polícia. E um outro fundamento, com base no próprio discurso do presidente da República, no sentido de que ele teria a necessidade de um relatório diário, né, para bem decidir o futuro do Brasil, a condição da administração do Brasil. Foram as acusações que ele fez quando ele fez o discurso de despedida dele. Exato. E veja, eu nem colocaria como acusações, porque se fosse de fato uma notícia crime, né, quando você quer noticiar um crime para uma autoridade, você faz isso de uma maneira muito técnica. Você diz, olha, na data tal, fulano fez isso, e isso implica o crime tal, né? Ali me parece que na fala do ministro Moro ela foi muito lacônica, porque de fato se tratava de um discurso de despedida, né? Ele faz, primeiramente, um balanço, e aliás, registre-se, o belo trabalho do governo federal, né, em conjunto com os governos estaduais, que no período dessa administração diminuíram 10 mil homicídios. Então isso é uma marca significativa. Foi revertido uma tendência. Não vai apagar. É uma coisa que eu acho que merece ser enaltecida. Não importa muito essa discussão entre, né, o ministro e o presidente, mas o que foi obtido nesse ano foi uma coisa extraordinária, que foi uma reversão de índices de criminalidade que há décadas, né, que há muitos anos vinham aumentando e chegaram no passado de 60 mil. Né, e nesse ano foi diminuído em quase 10 mil homicídios. Então ele faz esse balanço e ele dá os motivos da saída dele. E nesses motivos ele deixa muito claro, né, que um fator determinante foi a intenção do presidente de trocar o delegado-geral da Polícia Federal, que era o doutor Valeixo, e a resistência dele. E aí ele refere a que isso seria a interferência política. No despacho do ministro Moraes, ele diz que essa interferência caracterizaria a impessoalidade e malferimento ao princípio da moralidade, né? Tem vários princípios que regem a administração pública, que estão previstos na Constituição Federal, entre eles esses dois, né? A impessoalidade é um desdobramento do princípio da finalidade. Todo ato que o administrador pratica, ele deve ser não apenas legal, não apenas atender aos requisitos, autoridade competente, formalidade, mas também ter uma finalidade pública, né? Numa apreciação liminar, o ministro disse que pode-se inferir que esse ato não teria essa finalidade pública, mas atenderia a algum interesse de outra ordem. Uhum. E dessa forma estaria ferindo algum preceito ético, né? Estaria ferindo o princípio da moralidade, muito embora o presidente legalmente seja habilitado a nomear ou não o chefe, o delegado-geral da Polícia Federal. Correto. Não sei se quiser me interromper, fica à vontade. Não, tá, eu poderia ser narrador de turf, eu começo a falar. Uma questão que eu acho interessante pontuar é justamente isso, porque, veja, esses dois fundamentos, a interferência política e o contato pessoal para colher informações de inteligência, e depois o próprio presidente dizendo que tinha necessidade do relatório diário da Polícia Federal, nós temos que analisar o contexto em que isso foi dito, não é? Se de fato se implica alguma ilicitude ou se se trata apenas de uma insatisfação do ministro Moro, que poderia ser justificado, porque nós temos que lembrar que quando ele assumiu com a promessa que teria carta branca, né? Sim, então, mas isso não tem a ver com crime. São todas essas possibilidades, não é? Porque ele foi lacônico, né? Depois eu até posso analisar com mais vagar alguns trechos, né, do depoimento que eu acho que é o que vai ser apurado, e é por isso que o Procurador-Geral da República fez o pedido. Nós vemos a representação, ele fala, apurar os supostos fatos. E nessa apuração ele coloca todas as hipóteses, as possibilidades, que são que tenha ocorrido crime por parte do presidente da República, que tenha ocorrido crime por parte do ministro Sérgio Moro, de denunciação caluniosa e crime contra a honra, segundo ele refere ali, e que não tenha acontecido nada, né?
Que é o que acontece quando o Ministério Público recebe ou tem notícia de algum crime, ele instaura o procedimento para ver se aquilo de fato se verificou. Se não aconteceu nada, arquiva-se, né? O encerramento da petição dele é justamente nesse sentido. O que acontece com relação ao presidente da República e esse contato com a Polícia Federal? Nós temos no Brasil o chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Ele implica o trabalho conjunto de múltiplas agências que dão conteúdo, dão material e fazem troca de conhecimento estratégico para que o governo, para que o país tenha um norte em termos de segurança interna, em termos de segurança externa. A Polícia Federal, ela opera em 2 sistemas. Um é o sistema de inteligência, junto com outras agências, inclusive, do SISBIN, e outro é o de segurança pública. Então, nós temos que saber em que está caracterizada essa interferência política que o presidente teria interesse em fazer, né, em relação a manifestado por Sérgio Moro. Porque dentro do campo da inteligência, tem um colega que é Fábio Costa Pereira, um grande expert nessa matéria, e ele tem um exemplo que é muito elucidativo. Ele diz que a inteligência é uma espécie de bússola, um norte para que o administrador tome as decisões adequadas visando a segurança do país. Então, dentro deste campo específico da inteligência, o trabalho visa fornecer subsídios para quem? Para o tomador de decisões. Olha, quem é o tomador de decisões por excelência? É o presidente da República. Uhum. Então, qual é o critério que se tem para que o presidente possa pedir uma coisa ou não? É o critério da necessidade. Se trata, por exemplo, de uma matéria, sei lá, o presidente quer saber sobre o risco da atividade de grupos terroristas na Tríplice Fronteira, porque isso implica um risco à segurança interna do Brasil. Isso é uma matéria que pode ser passível de inteligência. Ele quer saber... Posso falar uma coisa? Quando você põe a mão quando você põe a mão na boca, o áudio fica ruim. Ah, desculpa. Tá bom. Ele quer saber... de novo, isso é uma mania terrível. Ele quer saber sobre os controles de tendências de macrocriminalidade na região de fronteira. Isso é matéria de inteligência. Então, ele tem que ser municiado e deve, né, pelo bem do país, ser municiado com isso. O que é que ele não pode saber? Não pode saber de investigações em curso, né? Pode saber sobre investigação. Interferir numa investigação, por exemplo, pedir para fazer uma coisa ou outra dentro da investigação. Mas a pergunta que fica, que eu acho, é o seguinte: eu entendo a questão da pessoalidade, da moralidade, impessoalidade, moralidade, etc. Mas, pelo que parece, do que a gente até já conversou, é que se fez um pré-julgamento em relação ao Ramagem, pelo fato de ele ser uma pessoa próxima da família, que, de novo, a gente pode ter nossa opinião pessoal, que é boa ou não, a respeito disso. Mas ele já era da ABIN, quer dizer, ele já passou por um escrutínio antes, porque ele foi nomeado antes, e agora ele foi nomeado para ser chefe da Polícia Federal. Então, aparentemente, o Moraes, ele ultrapassa essas questões, porque não existe algo provado. Ele está falando de uma possibilidade de talvez, quem sabe, um crime no futuro. É isso mesmo? Ele fez isso no juízo que se chama de cognição sumária, né? Uma apreciação liminar com aquilo que se tem até ali. A grande questão nesse ponto é o seguinte: não há dúvida de que o Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando eles são praticados com desvio de finalidade. A questão que se coloca é se, nesse caso, houve ou não desvio de finalidade, né? Nós podemos colocar outras questões, por exemplo, como se num plano assim, legislativo, não é nenhuma crítica a nada, pelo amor de Deus. Mas seria correto tanto poder assim para uma instância como o Supremo, que não tem instância recursal. Então, num deferimento liminar, né, é uma medida tão drástica. É uma questão que pode ser colocada. Resolveu o assunto e acabou. Mas digamos, né, ele deferiu a liminar, agora parece até que foi revogado o ato, né? Mas se fossem prestadas informações, ele analisasse e dissesse, não, na verdade eu entendo que não fere nenhum princípio. Né? Posso rever a decisão anterior. Então, se é o caso, o Poder Judiciário pode se revisar. O que interessa aí é saber se no caso concreto aconteceu ou não, né? E por isso que eu acho tão importante a gente tentar elucidar, e eu acho que é nesse sentido o pedido de inquérito da Procuradoria-Geral da República, tentar elucidar se o que o ministro Moro pediu, se o que ele referiu, melhor dizendo, tem relação com algum ilícito
ou com uma mera insatisfação do ministro. Não é? Isso é crucial. É porque crucial você veja a questão do contato, dos relatórios de inteligência, o Bill Clinton, né? A gente sabe que ele fazia muita coisa, mas a primeira coisa do dia que ele fazia, segundo ele mesmo, todos os dias era ler os relatórios de inteligência. Por quê? Porque ele comanda a maior nação do mundo. Ele tem que saber onde é que ele está pisando. Tem problema de imigração, temos aí problema de pandemia, né? Então, por exemplo, ele não pode andar às cegas quanto a isso. Por outro lado, não pode interferir em matéria de investigação, matéria de sigilosa. E aí que eu falo que tem uma diferenciação bem drástica em relação ao que a gente acha e o que são os fatos. Porque tem muita gente falando assim, não, mas é óbvio que ele quer interferir, porque ele colocou o cara, porque o Valeixo foi demitido, não era para ser demitido. É uma história que é um pouco de imbróglio, porque o Valeixo não apareceu ainda para dizer se ele realmente queria sair. Para mim também é um pouco estranho o fato dele querer trocar o cara no dia seguinte, como se fosse uma coisa assim, né, tirar o pai da forca. Então tem umas coisas esquisitas, mas o que a gente acha que pode ser ainda não é o fato. E isso é o que importa principalmente para a parte jurídica. É isso, exatamente. A investigação criminal, né, qualquer investigação, ela visa que se apure aquilo que o sujeito fez, não aquilo que nós imaginamos que ele fosse capaz de fazer. Né? Então, o fato tem que ser objetivo. Então, por isso eu entendo que, como as declarações do ministro Sérgio Moro foram declarações bem lacônicas até certo ponto, porque, como eu já falei, era um discurso de despedida, se está pedindo para que isso seja melhor esclarecido. Claro, face às implicações de tudo isso aí, a gente sabe que dá uma repercussão muito grande. Mas o que eu acho que nós podemos analisar com segurança é aquilo que a gente tem acesso de concreto, né, que são os atos processuais, que são os fundamentos das decisões, o fundamento do pedido de investigação. E fora disso, é tudo no plano da especulação, que eu acho uma coisa muito, muito perigosa. Sim, né? Muito ruim. Ditado no Brasil até o passado é incerto, né? Então, que dizer das especulações? Então, de certo mesmo, nós temos a declaração do ministro Moro, há uma convergência das declarações dele com o presidente Bolsonaro, no sentido de que o presidente não queria mais o diretor-geral do Polícia Federal. O ministro Moro queria que fosse mantido aquele diretor, e não queria não admitia nenhuma ingerência, né? Que na qualificação dele seria influência política. Agora nós temos que ver se essa influência política... Ixi, travou aqui. Não, tudo bem. Se essa interferência... Me ouve? Sim, tranquilo, perfeito. Então, se essa interferência política é uma coisa de um viés positivista, né? Que admitir especialistas, o ministro falou várias vezes, ele queria alguém técnico, de carreira e de confiança, né? Para que não houvesse isso. Aliás, tem alguns pontos, se você me permitir, Renato, que eu pensei aqui das declarações do ministro por ocasião da despedida, que eu acho que seria interessante a gente, né, analisar. Vamos lá. Por exemplo, ele disse que quando assumiu o Ministério da Justiça, havia rumores de que houve, né, influência política na Polícia Rodoviária Federal. Num outro trecho, ele refere a um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política. Não deu certo. A instituição rejeitou. Nós não sabemos que caso é esse, não é? Mas se for, eu não tenho notícia de uma outra repercussão semelhante, né, em relação a nenhum outro presidente, né, como aconteceu nesse caso. Mas isso é uma coisa que pode ser apurada. O senhor se referiu, o caso é o mesmo, o problema é esse, não é? Então são coisas que podem ser melhor apuradas no curso do inquérito. E a outra é essa questão. O ministro sempre pontuou que ele queria alguém técnico, de carreira e de confiança, não é? E que o presidente queria alguém a quem pudesse ter acesso. E aí eu queria te falar... desculpa, termina que eu faço a pergunta. Não, pode, por favor. Não, é porque quando você fala sobre isso, já me vem na cabeça aqueles prints que foram divulgados no Jornal Nacional, em que, de novo, as pessoas estão falando assim, não, mas pelo que ele está falando aí, é certeza que ele quer interferir para beneficiar ali os deputados bolsonaristas e tal. E ele estava falando de um inquérito do STF, que é um inquérito que a gente acredita ser ilegal, né? Ou pelo menos de uma maneira, tá sendo feito de uma maneira errada. E aí ele poderia ter demonstrado um descontentamento com a maneira como o Valeixo estava se comportando em relação a isso.
E também a gente pode pensar, não, tudo bem, ele estava descontente com isso, mas, pô, ele devia virar pro Moro e falar, você escolhe, mas esse cara eu não tô gostando do jeito que tá. Então, a gente achar que não foi a melhor maneira é uma coisa, mas achar que é crime é outra. E aquele print, tem muita gente falando, eu tenho certeza que isso é uma motivação, é uma interferência, mas não é ainda uma interferência, é um descontentamento que ele mostrou em relação ao trabalho do Valeixo. É isso, Diego? Nós temos fragmentos, é muito complicado a gente avaliar, né, o print isolado, por isso que eu acho que é interessante, e do despacho do procurador, na petição do Procurador-Geral da República, ele coloca isso para que apresente a documentação pertinente, né, se apresente tudo aquilo que se tem, não é? Porque também uma coisa, dá para deixar claro, no meu entendimento, o que o ministro fez por ocasião da despedida foi pontuar alguns fatos. Não há uma atribuição específica de algum crime ao presidente. Olha, houve essa interferência política, que ele usa reiteradamente, mas não esclarece assim, se seria criminosa ou não. Uma coisa é bem clara, é um tipo de interferência que não servia ao ministro, né? Até porque ele referiu que abandonou 22 anos de magistratura, que não é pouca coisa, com a promessa de uma carta branca para trabalhar, e depois isso não acabou não até acontecendo. por isso, antes de você continuar, é que a maioria de nós, ou uma boa parte de nós, fica bastante afeito à ideia de que o Moro tem mais razão do que o Bolsonaro, muitas vezes. Né? Quando a gente, muitas vezes que a gente, a primeira vez, na verdade, quando o Moro foi falar e foi demitir, eu já me desesperei, né? Fiz aquilo que eu falo para não fazer e já fiquei falando, não, porque acabou o governo, não sei o que, não sei o que. Só que assim, além do que a gente imagina pela nossa experiência, pela nossa vida, pela nossa personalidade, é importante se analisar os fatos. E por que eu estou falando isso? Tem uma pessoa até que falou assim, Renata, você é muito ingênua de acreditar que o Bolsonaro só queria isso e não era para interferir. Não importa o que eu acho para essa questão jurídica, principalmente quando você fala de crime e você fala de uma possibilidade de impeachment, por exemplo. Não importa o que eu acho, o que eu tenho de feeling, nada disso importa. O que importa são os fatos. Então, eu até posso ter a minha opinião, vou repetir isso várias vezes aqui na live, de que é estranha a movimentação do Valeixo assim a toque de caixa. Eu acho estranho. Mas até aí de imputar um crime e aí você ter pedidos de impeachment é uma outra história. É por isso que eu trouxe o Diego, porque se fosse para falar do que eu acho, eu ficava falando um monte de coisa que eu acho aqui, mas é importante a gente ver o que são os fatos e daí, a partir daí, como a gente pode agir. É isso, há uma bruma muito grande desses fatos, né? É tudo muito, muito nebuloso, ainda não se tem o contexto, não se tem as motivações efetivas que levaram a isso. Por isso que eu procuro sempre pautar qualquer análise em terra firme, né? No que a gente tem de objetivo. O que tem de objetivo é que havia uma discordância em relação à chefia da Polícia Federal. O presidente tem o poder de nomear? Tem. O ministro Sérgio Moro entendia que caberia a ele, e veja, ele disse que ele combinou. Ele disse que não era nem a questão de ser uma decisão dele. Ele gostaria de ter alguém que a Polícia Federal, palavras dele, alguém que fosse bem visto pelos técnicos da Polícia Federal, alguém capacitado, né? Inclusive, ele refere que quando ele assumiu, havia assim, na PRF, havia rumores e que existiam indicações políticas, e ele disse, não, eu quero o mais técnico. Me parece uma linha razoável, não tem nenhuma crítica em relação a isso. Agora, o grande imbróglio e aonde vai ser decisiva a apuração dos fatos é justamente nesse ponto específico. Que tipo de intervenção foi? É uma intervenção para a qual o presidente está habilitado, como eu disse naquele caso anterior. O presidente pode e deve, inclusive, estar a par de situações de inteligência que digam respeito à segurança nacional, por exemplo. Então, e a partir do momento em que ele não atende esse critério de necessidade, isso é importante, em todo lugar do mundo, né? Não só no Brasil. Ele quer uma informação que não atende ao critério da necessidade. A autoridade para a qual ele pediu, mesmo sendo inferior hierárquico, pode dizer essa informação não lhe diz respeito. Uhum. Você não precisa saber disso porque isso não é uma informação de inteligência. Não Até é nos filmes americanos, né? Eles falam isso direto. Assim, é verdade. Essa informação é confidencial, não posso passar. O dever de desobedecer uma ordem ilegal. Ninguém é obrigado a obedecer uma ordem manifestamente ilegal, como seria, né, a violação do sigilo do inquérito. Né, não estou falando nem do caso brasileiro, estou falando apenas em tese. A utilização de qualquer inquérito para perseguição de adversário político, se tem esse tipo de cuidado justamente para evitar que a polícia se torne, né, um instrumento de poder indevido.
político, né? Uhum. Exatamente. Perfeito. E uma coisa que a gente acabou não se adereçando, mas que é importante, é essa diferenciação dessa decisão do Alexandre de Moraes agora, que a gente entende que ela não tem todos os aspectos jurídicos e legais suficientes para dizer que não cumpre com a moralidade, impessoalidade, etc. E a decisão que foi tomada em relação ao Lula quando ele já era investigado e ele apareceu aqueles áudios e aí eles impediram a nomeação porque aquilo seria uma tentativa de fugir da justiça, uma obstrução de justiça. Eu queria que você explicasse para a gente. Essa comparação é muito interessante, porque eu percebo aquilo que eu falei anteriormente. O fundamento das duas decisões é o mesmo. Então, o fundamento da decisão é a possibilidade do Poder Judiciário interferir em atos com desvio de finalidade. O que a gente pode comparar num caso e no outro. Num caso se verificou de maneira mais clara e no outro não. Né? No primeiro caso, né, você pode dizer, acho bem mais claro, porque se entendeu na época que era uma nomeação destinada, né, a furtar alguém da aplicação da lei penal. Nesse caso, nesse último caso, ele se caracteriza, tem elementos de fato, não é? O direito é o mesmo para os dois casos, mas o fato, segundo o fato, pode ser considerado ou não. Eu não vou me manifestar sobre isso porque é totalmente descabido, né? Sou promotor de primeira entrância intermediária, não tem nada, não me diz respeito esse processo, jamais comentei processo. Agora, a questão em debate é essa, para que se entenda. Uma coisa é o fundamento jurídico, é o mesmo nos dois casos. Mas os casos são idênticos ou são semelhantes, essa é uma discussão cabível e que poderia ser feita, inclusive, nos próprios autos do mandado de segurança, né? Caso o presidente preste informações para o Supremo, né? E é aberta a vista dos autos para o Ministério Público e posteriormente, a decisão, se houvesse seguimento do processo, e uma liminar pode ser revertida. Olha, realmente, nós, num juízo preliminar, com uma análise precária da prova, sem ouvir a outra parte, ainda nós determinamos que não era cabível. Mas agora, melhor analisando, não é assim. Isso tudo é possível acontecer. Ou seria possível caso o ato não tivesse sido revogado. O que é muito doido do direito, assim, que nunca tem um consenso, né? Sempre tem alguém que tem uma interpretação diferente daquilo, e aí pode estressar para um lado ou para o outro. Então, eu vejo muitas certezas e poucos fatos. Eu não sei se é o Thomas Sowell que diz, né? Que quando o engenheiro erra, a ponte cai. Quando alguém de humanas erra, é um novo olhar sobre o assunto. Exato. Então, o direito ele tem duas ou três correntes, sempre, no mínimo, né? Sempre tudo é discutível. E o que eu ia te perguntar agora, dando sequência a isso que a gente falou, a gente já falou do que o Moro falou, e aí foi instaurado um inquérito pela PGR, e agora estamos esperando ele apresentar as provas, porque até agora ele apresentou esses prints no Jornal Nacional, que muita gente já está considerando como prova cabal e não é. O que está escrito lá, isso você pode falar um pouquinho rapidamente sobre isso, o que ele fala ali e até também o que a Zambelli fala ali, quais são as suas impressões do que você puder comentar. E daí para frente, o que pode acontecer? Porque por enquanto o fato que a gente tem não existem provas cabais, existe especulação, existe o Moro na Veja falando que ele vai provar, e aí de novo, cabe à opinião pública ir mais para um lado ou para o outro, achando que ele tem ou não tem essas provas. O fato do Moro ser um cara de muitos anos na magistratura, como você relembrou, e ter feito um trabalho muito bom, inclusive à frente do Ministério, com bons resultados, frente à criminalidade, etc., faz com que boa parte da opinião pública penda para o lado do Sérgio Moro, muitas vezes até sem analisar o fato. É isso que eu mais quero chamar a atenção aqui nessa live. Não é um julgamento de valor sobre quem que tem mais razão no longo prazo. De todas as pessoas, quem que esteve mais errado, quem esteve mais certo. Para a gente não se precipitar, porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu já me precipitei no julgamento e às vezes o negócio é muito mais embaixo e você fala, putz, estava errada. Que é uma coisa que tudo bem, mas é importante a gente basear isso. Então, em relação aos prints, o que você me diz? Como eu falei, né, Renata? Nós temos, são fragmentos. Eu tenho muito receio em analisar um fragmento isolado e outra coisa. O ministro do Moro, ele refere que ele pode, né, vai provar o que ele falou. Vai provar o que ele falou. Entre provar o que ele falou e o que ele falou que o presidente fez ser um crime, há um outro espaço. Depende tudo de uma análise com muitas minúcias, né? Por exemplo,
ele entendia, o ministro Moro, que aquilo, só para dar um exemplo da complexidade da questão, ele entendia que aquilo era uma interferência indevida, uma interferência política indevida. A pergunta, essa interferência política ela é indevida no sentido de criminosa ou no sentido de indesejada pelo ministro? Pode ser as duas coisas, não é? Pode ser criminosa e indesejada, pode ser só indesejada, pode ser só criminosa. E por isso é importante. Pego aqui a manifestação do Procurador-Geral da República, é bem claro. Ó, instaurado o inquérito e na certeza da diligência policial para o não perecimento de elementos probatórios, o Procurador-Geral da República reserva-se para acompanhar o apuratório e, se for o caso, oferecer denúncia. Então, tem a opção que ele coloca desde o início de que haja um crime praticado pelo presidente, Ou de não. que haja um crime contra a honra praticado pelo ministro, ou de que não haja crime nenhum, que também é uma coisa bem possível. Houve um desentendimento, uma questão pontual, e disso aí resultou nessa investigação. Mas aí que eu reputo que é temerário começar a fazer lucubrações, né, imaginar o que vem por aí antes que se apresente a prova. Não, se tende a cometer grandes erros de avaliação quando se faz esse tipo de coisa. Eu lamento não ter nada melhor para contribuir a algo bombástico, mas realmente me parece muito claro. Sim, exatamente. E o que eu quero, o objetivo dessa live, além de explicar, de trazer uma pessoa do ramo para explicar, porque são minhas dúvidas e de muitas pessoas, é também de mostrar que existe um oportunismo político óbvio, que sempre vai existir em relação a essas questões, como, por exemplo, o pedido do MBL de impeachment, né? Então, eles elencam ali algumas questões, porque teve claramente isso, teve claramente aquilo, e não teve. Então, o que aparece para a opinião pública é, não, ele fez crimes, ele cometeu crimes, mas ele não cometeu. Pode ser que ele tenha cometido, a gente não sabe. Vamos como eu apurar. Falei, o fato em seja duas abordagens, uma política e outra jurídica. A jurídica que me parece, né, mais correta, mais adequada, é o que eu coloquei aqui até agora. Agora, politicamente, eu não estou habilitado a opinar, mas é incalculável, né, o potencial de tudo. A repercussão já vem sendo bem grande, né? Então, exato, realmente, são duas faces do mesmo problema. Não quero te pôr em problema, não. Pode deixar que aqui, quando falo de política, sou eu que estou falando. E até, só para deixar claro, com o maior prazer eu comento, só que eu sou promotor de justiça, mas aqui eu falo como estudioso da matéria, né, digamos assim, academicamente por amor ao debate. Não tome isso de maneira alguma, jamais, como uma manifestação do Ministério Público. Você tem as suas obrigações e isso as pessoas também têm que entender que essa manifestação político-partidária ela é vedada, né? Exato. E mesmo a interferência, né? Eu acho uma coisa muito complicada você comentar processos em curso, dos quais você não é titular, e mesmo naqueles que você é titular tem que ser com muita cautela. Mas você sabe que até o fato de você ter essa vedação, as pessoas, os juízes, promotores, etc., também nos faz levantar uma lebre, a gente como civil, como não dentro dessa área de direito, de prudência, que é algo que eu tenho falado desde o primeiro dia, praticamente, depois que passou o susto, que eu achei que ia acabar e que foi uma bomba no governo e que o mundo ia explodir. Depois que passou o susto e eu bebi uns 2 litros de vinho de uma vez, aí eu passei a pensar sobre prudência e como é importante a gente ter essa prudência, porque a gente está brincando com o futuro do país, com o futuro das pessoas, com um monte de coisas. E todas as lives que eu fiz desde então, uma que eu fiz sozinha, uma que eu fiz com a Ana Paula, etc., a gente tem falado muito de prudência. E o juiz, o promotor, ele não pode se manifestar porque é uma política de prudência, de que um poder não interfira no outro, ou uma pessoa dentro do direito não interfira, porque se vier parar na vara dela, ou qualquer tipo de processo, você tem um viés. E é até interessante notar que o STF faz mais isso do que as instâncias inferiores. Então, de novo, a gente tem muita interferência do STF, mesmo quando eles têm um viés. O próprio caso do Gilmar Mendes, né, que soltou um cara que era, acho que eu não sei se ele foi no casamento, ele é padrinho de casamento de alguém. Eu vi ontem o Caio Coppola falando sobre isso. E ele não se colocou como suspeito. Mas esse negócio que você fala sobre a impossibilidade de manifestar essa opinião política é interessante não porque para a gente comum não manifestar a opinião política, mas ter um pouco de prudência. Vou repetir essa palavra bastante. E além disso, é um risco desnecessário, né, Renata? Porque, veja,
há uma investigação em andamento, né? A investigação diz, nós vamos apurar o que aconteceu e ver se existe algum ilícito. Por que motivo vai se arriscar uma opinião antes que se tenham todos os fatos, né, na mesa? Se opina sobre aquilo que já tem. Eu acho que com bastante segurança dá para dizer isso que está sendo dito aqui. Né? Foi instaurado o processo para apurar isso, isso, isso. Os pontos de convergência de depoimento são bem claros, né? E há pontos nebulosos daquilo que foi dito, né? Que serão objetivo de esclarecimento. Daí para frente, quando vierem esses novos dados, sim, aí se pode analisar com mais certeza, né? O grande problema da especulação é esse. Qualquer análise que você não dispõe Ela é prematura, né? ela é muito, muito perigosa. Ela é prematura, correto. Bom, aí, assim, a entrevista que ele deu para a Veja, que eu estava dando uma olhada, falando que o governo não priorizou o combate à corrupção, e obviamente que ele pode falar isso, etc. Mas eu queria saber um pouco sobre as consequências de provas ou de um lado ou de outro. Então, assim, se o Moro realmente trouxer as provas de que houve de fato uma interferência, isso significa o quê? Que ele tentou de alguma maneira ou interpelar ou atingir de alguma maneira uma investigação da Polícia Federal. Como é que se dão os próximos passos? O que pode acontecer a partir daí? Quem faz esse juízo, né, é o Procurador-Geral da República, né? Falando sempre em tese. Então, digamos, são apresentadas provas e o Procurador-Geral da República se convence, né, de que existem elementos, ele oferta a denúncia. Né? E aí tem todo aquele procedimento, né, com autorização do Parlamento e segue para julgamento pelo Supremo. Só em tese, né, falando. Caso venham esses elementos e o Procurador-Geral da República entenda que não apenas não aconteceram um fato, como o ministro incorreu em crime contra a honra e, segundo consta no próprio pedido de instauração do inquérito, denunciação caluniosa. Responde, né, o ministro que denunciou. São prestados esclarecimentos e o Procurador-Geral da República entende que não aconteceu nada relevante juridicamente, nada típico, né? O direito penal trabalha com a tipicidade. Você tem que ter um crime que está previsto no Código Penal em alguma legislação esparsa. Ele arquiva, né? Então ele colocou nessa representação uma série de crimes que ele julga em tese, né, passíveis de verificação naquele caso, e após a apuração ele vai dizer aconteceu ou não aconteceu nada, né? Fica arquivado porque não se verificou nenhum crime. E se acontecer o contrário, se eventualmente ele não demonstrar nenhuma prova sobre isso ou algo que seja cabal, bom, aí ele vai arquivar de qualquer forma. Existe alguma maneira de ele ser responsabilizado por uma comunicação falsa de crime ou denunciação caluniosa? Como é que ele pode ser... Sem entrar no mérito da questão, na representação do Procurador-Geral da República, ele menciona esses crimes. Ele diz, olha, pode ter acontecido em relação ao presidente esse crime, né? Ou, por outro lado, ter acontecido também crime contra a honra e denunciação caluniosa. Então, ele coloca essas duas hipóteses e no final, né, no fecho da apresentação, ele diz se for o caso oferecer denúncia. Ora, esse se for o caso oferecer denúncia contempla todos os atos. Ele está dizendo aí, né, de uma maneira técnica, pode ser que não tenha crime nenhum. Houve um desentendimento entre o presidente e o ministro não admitiu uma interferência, que havia a intenção do presidente, mas essa tentativa de interferência não é uma tentativa criminosa, né? Após apurado, que é o dever, dever do Ministério Público, é dever da Justiça apurar qualquer indício, né, qualquer possibilidade desse sentido. Após apurado, se verificou que não aconteceu nada. Uhum. E aí é promovido o arquivamento. E em que caso ele pode ser denunciado pelo crime de prevaricação, que o pessoal tem falado bastante? Deixa eu pegar aqui quais são os casos que o Procurador-Geral... Só um minutinho, Renata. Claro, vou beber. Que ele vislumbrou aqui na... Eu tô vendo bastante gente aqui comentando as opiniões. Eu acho que o Moro é traidor. Eu acho que o Moro é maravilhoso. Eu acho que é o Bolsonaro. Eu acho que não sei o quê. Gente, opinião todo mundo tem, mas é importante a gente analisar os fatos também. Veja, o Procurador-Geral diz o seguinte. O Procurador-Geral da República. A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, que são os trechos de depoimento do ministro Moro, revela a declaração
de ministros de Estado de atos que revelariam a prática de atos ilícitos, imputando sua prática ao presidente da República, que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa. Então, ele coloca, né, alguns exemplos, a advocacia administrativa, né, prevaricação, obstrução da justiça, vários crimes, e crimes contra a honra. Tudo isso, ele diz, em tese, é possível dependendo do que for apurado, né, em virtude dessa fala no sentido da interferência política. A prevaricação, ela é a realização ou omissão de um ato de ofício, né, para satisfação do interesse pessoal. Eu realmente, com os elementos que tem, eu não poderia dizer em que consistiria a prevaricação. Sim. No caso do ministro Sérgio Moro, seria não ter relatado os fatos, algo assim. Eu não tenho elementos com que se tem, nem caberia a mim opinar, né? Mas a prevaricação ela é isso. Basicamente, ela é um tipo penal de crime cometido por funcionário público, né? De não comunicação, de repente... Você tem um dever de ofício, né? Você tem o dever de ofício de praticar determinado ato. E você não pratica aquele ato para satisfação de um interesse pessoal. É um desdobramento daquilo que a gente falou há pouco, do princípio da impessoalidade, finalidade, que rege a administração pública, e a violação em determinado grau implica a responsabilização criminal por prevaricação. Mas tudo isso em tese, eu, sinceramente... Não poderia jamais ir além daquilo que foi o Procurador-Geral. Não tem elementos ainda, de novo, né? A gente tem que ser exato, prudente. Tanto é que eu estou falando você vê, em tese. Para ver como a coisa é muito abstrata, o pedido de inquérito policial, ele coloca todas as hipóteses, quando é claro que não pode haver simultaneamente um crime do presidente e uma denunciação caluniosa. Ou foi um ou foi outro, né? Então, por isso que se coloca com muita cautela. Olha, vamos ver o que aconteceu. Pode ter sido os dois, não se há um pré-julgamento nesse sentido. Então, tudo fora disso é especulação, porque a opinião delicti, a quem cabe formar a opinião sobre que crime ocorreu é o Ministério Público, né? E o Ministério Público ainda não formou opinião nenhuma. Tá? Pode ser, é nosso dever apurar, mas a gente ainda não sabe. Com grano salles, com muita cautela, né? Eu vi uma pergunta interessante aqui, que é se o Valeixo pode ser intimado a depor nessa investigação. Isso pode acontecer? Sim, em princípio, não há óbice nenhum. A polícia compete, né, como em qualquer caso, ouvir aquelas pessoas que tenham alguma coisa a contribuir para a elucidação dos fatos. Né? Não vejo obstáculo nenhum. Entendi. Na verdade, tudo que for para esclarecer isso, agora eles podem pedir, né? Então... Exato, buscar a verdade dos fatos. Eu estava até discutindo com as meninas, e daí agora eu vou tomar aqui para mim na parte da opinião, mas é uma loucura o que a gente está vivendo, porque sabe aquele meme que tem uma pessoa, um cara tipo numa máquina do tempo, num spaceship, não vá para 2020. Tem dois botões, sim, e aí ele tá suando, que ele não sabe qual que ele aperta. Eu não sei o que é melhor. Eu não sei se é melhor o Moro tá errado, e aí a gente tem todo um problema, porque a esquerda vai, né, se regozijar com isso, porque entra em xeque a Lava Jato. Obviamente que a Lava Jato, isso é até um ponto interessante de discutir, as decisões, elas não dependem da primeira instância, né? A primeira instância é só o começo, mas depois ela é confirmada nas instâncias superiores, que foi... Exato. E o próprio Sérgio Moro teve só 4% na Lava Jato das decisões reformadas. Então, eu acredito que a Lava Jato não esteja em perigo, você pode me corrigir. Mas cria-se um problema moral aí, né? Pela pessoa que estava à frente disso. É um lado. E o outro lado é se o Bolsonaro que está errado, ele que realmente queria investigar, interferir numa investigação, etc., aí vem processo de impeachment, daí o país para de novo e as reformas não acontecem. Então, assim, sinceramente, eu não sei vocês aí que estão assistindo a gente, eu não sei que botão que eu aperto, gente. O que eu torço? Porque as duas possibilidades é uma merda enorme, assim. E no fim das contas, quem que se fode? A gente, né? Só a gente que se ferra. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Acho que a verdade ou nada. Tem que saber o que aconteceu, né? A partir do que aconteceu, você toma as providências que sejam cabíveis. E, como eu insisto nesse ponto, há uma possibilidade que não tenha acontecido nada, né? Em tese, com o que se tem até agora. Então,
como diria um antigo presidente, doela quem doela, mas doa quem doer. A verdade é uma só, não se tem, fora disso não se pode prescindir, não se pode negociar com certos valores. A gente sabe que a repercussão é dramática e esse ano 2020 tem sido terrível, né? Terrível. Covid, você tem noção série que a gente agora... já teve quase uma guerra mundial esse ano? O pessoal esqueceu disso. Que é mentira, né? Não foi uma guerra mundial porque não ia acontecer, mas o Irã teve um terrorista ali famoso morto pela inteligência americana, e aí depois eles explodiram um avião ucraniano, e aí começou aquele bafafá. Isso foi janeiro, gente. Janeiro. Sim. Nós estamos agora, hoje é dia 1º de maio, e já teve Covid, crise do petróleo. Olha, se a gente conseguir chegar até o fim do ano vivos, estamos bem. Mas o que eu ia te perguntar, Diego, é assim... será que... Bom, eu estou fazendo uma suposição, mas para não ter nada, para tipo, continuar a vida normal, o Moro não ser desmoralizado, entre aspas, e o presidente continuar, na realidade, teria que aparecer o seguinte, que pelo menos é o que me parece, que o Moro ficou apenas descontente com essa interferência que ele não julgava correta, não criminosa, mas não correta pelo que foi combinado com ele ou coisas do tipo, e saiu por causa disso. Só que ele fez também algumas falas, agora principalmente na Veja, dizendo que o governo não combate a corrupção e que ele tem provas. Então, se for alguma coisa mais voltada para isso, não só interferência na Polícia Federal, mas se ele tiver provas de alguma outra coisa, por exemplo, se ele tiver provas de que o Bolsonaro está agindo de alguma maneira para beneficiar o filho, que tem a investigação, que é uma história toda esquisita, tudo isso. De novo, ele como agente público e ministro da Justiça, o fato dele não ter comunicado antes, isso não significa que ele prevaricou, apenas que foi um momento que ele pode alegar que ele descobriu, sei lá, naquele dia, ou que o Valeixo foi a gota d'água. Como é que é isso? Eu li esse trecho, eu não sei, a impressão que eu tive é que foi uma crítica no sentido de que não foi uma prioridade, inclusive no âmbito das propostas legislativas, né? E, de fato, isso é uma coisa que a gente pode analisar muito bem. Ele criou um pacote anticrime que não teve o sucesso, na aprovação, não teve o sucesso desejado, né? O juiz de garantias, outra coisa que ele se posicionou contrariamente. Pois ele queria ver o veto, não teve o veto. E há muito tempo se falavam daquelas 10 medidas contra a corrupção, né? Se tinha uma ideia de uma reforma muito abrangente, mesmo tendo em conta que a Lava Jato fez tudo o que fez com a legislação que a gente dispunha até então. Mas eu entendo muito mais a manifestação no sentido, posso estar enganado, né, mas a minha avaliação, que ele foi enviado um projeto para o Congresso na esperança de que se transformasse num beija-flor e virou um morcego. Né? Saiu uma coisa muito diferente daquilo que ele esperava. Né? E ele refere também, eu acho que ele, em razão da questão de relatórios de bancários, que ele ficou privado por 4 ou 5 meses, investigações ficaram paradas, né, por não terem recebido esses relatórios, algo assim ele disse. Então a crítica dele nesse sentido. Eu acho muito difícil dizer assim, o governo deliberadamente não combater a corrupção em Estado é muito difícil porque a Polícia Federal é muito grande. A Polícia Federal ela trabalha de forma compartimentada, né? É verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Quando você fala que ele não foi um governo que priorizou o combate à corrupção, ele pode ter querido dizer ali, que faz muito sentido, de que o pacote anticrime ele foi desconfigurado e talvez não houve articulação suficiente para o governo, ou eles não entenderam que era a prioridade era outra, econômica ou qualquer outra coisa, e ele se sentiu... Se eu não me engano, ele falou inclusive na questão do juiz de garantias, né, que chegou a implorar para o presidente para que vetasse, né? Então, isso me parece evidente, havia um desgaste muito grande na relação do ministro com o presidente, em função de todos esses fatores, e digamos assim, a gota d'água foi a questão do diretor-geral da Polícia Federal, que o presidente queria mudar e o ministro não via motivos. Até ele é bem incisivo nesse ponto, né? Ele diz, olha, não é o problema mudar, mas para mudar o diretor tem que ter um trabalho insatisfatório e, no meu entendimento, o trabalho dele é um trabalho de primeira qualidade. Então, não havia razão.
Uma coisa que eu esqueci de te perguntar, eu te falei, eu perguntei do print que ele troca com o Sérgio Moro, mas eu não te perguntei do print com a Zambelli, que ela fala sobre a vaga no STF e tal. Dentro desse print, minha impressão, tá? Agora eu tô dando uma opinião, é de que ela não estava tentando comprar o Sérgio Moro, que ela estava tentando de uma maneira bastante incisiva e bem desesperada de que ele não saísse de jeito nenhum do governo, porque ela sabia que era uma bomba, e colocando-se à disposição para pleitear a vaga para o STF. E aí tem aquela frase super emblemática lá, prezada, não estou à venda. Em algum momento, esse tipo de conversa, etc., ainda são lacunas, né? Como você falou, é uma coisa bem pequena. Mas em algum momento, esse tipo de interpelação dela também pode ser problema para o Bolsonaro ou não? Eu teria que se pegar o contexto disso, né? Quando se foi conversado antes sobre o assunto, em que sentido que ela já havia um entendimento de que ele iria para o Supremo, ela está apenas relatando um fato que já era dado como certo. Não se sabe nada disso, né? Então, tudo ainda vai ser apurado, né? Pegar um fragmento assim. Uma outra questão, você falou antes com relação a esse inquérito. Há muita gente que entende que o inquérito esse é um inquérito abusivo, né? Ilegal, inquérito conduzido por um ministro supremo, né? Então, qual era a intenção da fala do presidente, né? Com relação à abusividade do inquérito em relação aos deputados, né? Mas aí tem outro fato também. A Advocacia Geral da União opinou favoravelmente a esse inquérito, pela legalidade do inquérito. Então, são muitas questões intrincadas, né? E, principalmente, o ministro Moro se comprometeu a provar aquilo que ele havia falado. Ele disse, olha, né, o que eu falei, eu provo. Então, eu acho que tem que colocar todas as cartas na mesa para que se possa aí ter uma avaliação do que efetivamente ocorreu. Que é a opinião pública, e aí eu super entendo, porque eu faço parte dela também, e a gente fica, né, e aí eu não vou te perguntar isso, porque aí é opinião política, mas o que acontece muito é que as pessoas ficam assim, pô, mas ele tem prova, por que não mostra logo essa porcaria? Fica aí mandando no Jornal Nacional, aí depois faz na Veja, daí tem outros que falam assim, não, mas ele tá fazendo isso para se defender, porque ele foi acusado, e ele foi acusado de querer a vaga e não sei o quê. Então, assim, de novo, as opiniões são super válidas e a gente pode fazê-las de acordo com a percepção que a gente tem da realidade. Só que a realidade, ela não é a percepção. A realidade é a realidade. E a gente não tem ainda todas as informações para saber tudo. Exatamente, né? Isso. Não... É especulação, né? E digo, é válido. Se há quem queira fazer, tudo bem. Agora, para quem opina publicamente sobre um assunto com algum grau de responsabilidade, né? Que as pessoas, por exemplo, aqui tem, sei lá, 1.400 pessoas nos assistindo. Uma ilação dessas é uma coisa muito perigosa, né? Você fala, por isso que eu digo, quando eu falo nas possibilidades do inquérito que foi requisitado, é tudo em tese o que pode acontecer, porque o próprio titular da ação penal, que é o Procurador-Geral da República, se manifestou em tese, né? Oh, meu Deus do céu, se o homem quem vai investigar, quem pediu, quer saber o que aconteceu, não está afirmando uma convicção ainda, como é que eu vou saber o que se trata, né? Tive acesso àquilo que é público, né? Tem muito material que não está sequer disponível ao público ainda. Então é muito, muito delicada essa questão. E tudo que eu espero é que se resolva da maneira mais rápida possível para que se retome, né, as questões que são fundamentais desse ministério. Isso. Porque nós já temos agora, após essa reversão da tendência de baixa da criminalidade, de crescimento da criminalidade, nós temos agora já uns 2 primeiros meses um aumento, né, no número de homicídios, motivado em grande parte pelo motim de policiais no Ceará. Então, são questões que têm que ser enfrentadas para que o Brasil, se baixar muito, muito, muito o índice de crimes, ainda vai ser uma coisa absurda. Então, sim, quando já era começa 64 mil mais de 60 assassinatos mil por ano, né? Então, assim, um negócio meio parecido ou quase igual à área de guerra, que é uma coisa bem surreal. Sim, sem dúvida. A gente teve um resultado um pouquinho melhor no ano passado, mas ainda bem aquém do que é o desejado. Sim. Aí a gente teve o motim, o próprio Covid fez com que muitos juízes soltassem pessoas. Então a gente está vendo aí até líderes de conglomerados criminosos, PCC e não sei o que, sendo soltos e sendo soltos e largando a tornozeleira no lixo e vazando, né? Que é o pior.
o crime organizado ele tende a resolver os problemas deles de uma maneira muito rápida, né? Ele não tem inquérito, Não não tem tem nada, e ele não regulação para. nenhuma, né? Não, ele não para. Então, isso é muito preocupante. E esse negócio da parte dos crimes e as coisas como estão acontecendo, é até interessante a gente levantar um ponto, que é agora o trabalho do novo ministro da Justiça, né? Que ele tem um baita de um abacaxi na mão, não só pela circunstância como tudo isso aconteceu, mas porque a gente estava vindo com um resultado melhorzinho, teve alguns resultados positivos, mas você tem muito que ser enfrentado ainda. E aí, assim, logicamente que a gente pode pensar, ele é amigo do Toffoli e tudo mais. Eu também achei isso esquisito, mas tem pessoas que falam, não, mas ele é muito bom tecnicamente. Eu não conheço tecnicamente ele. Eu nem sei se você pode falar sobre isso ou não, se é vedado a você. Sinceramente, eu não conheço. Eu não sei absolutamente nada sobre ele, sobre as ideias dele de segurança, né? Eu só acredito que tem um outro princípio da administração pública, que é a continuidade, né? E, claro, em relação àquelas coisas boas. E eu acho que muita coisa boa foi feita. Isso eu posso dizer com tranquilidade. Eu sempre critiquei o ministro Moro em questões pontuais das quais eu discordava, né? Logo no início, quando ele assumiu, algumas indicações para o Conselho Penitenciário eu achei equivocadas. Na época, o nosso amigo querido Benê Barbosa, né, também criticou. E na época houve uma reação bem forte contra quem criticava, né? É verdade, é verdade. A questão também do desarmamento, eu acho que o governo tem uma postura muito agora parece estar melhorando, uma postura muito tímida em relação à garantia do direito à legítima defesa, né? E era um Nem o outro pessoal discurso, cabe lembrar, né? O discurso era bem Exato. diferente. Então, eu tenho... Agora, no que se há de elogiar, tem que ser muito elogiado, porque o enfrentamento à criminalidade organizada, e não só o governo federal, os estados também, houve um incremento muito grande, apreensão de drogas, deslocamento de criminosos, líderes de facções, né, que no meu entendimento são facções terroristas, para penitenciárias em estados diversos. Isso deu um baque, deu uma quebrada muito grande no crime organizado. Renata, tirando um pouco do nosso assunto principal, né, nós temos que entender que o crime hoje está tendo uma mudança de perfil no Brasil. Dá um exemplo, semana passada nós estamos trabalhando no regime de home office, mas plantões a gente tem que atender, né, presencialmente. Então, de madrugada, a promotoria, 2 jovens, 17 anos, presos, praticando assalto. Um deles já tinha 2 homicídios. Putz. Sabe? 2 homicídios. Disse os direitos deles, como são menores, não são obrigados, tem que fazer essa audiência presencial, vocês não precisam responder nada, né? Mas se quiserem dizer alguma coisa, é a chance que vocês têm. O que você estava fazendo aqui? Vim para roubar e para ajudar a facção tal. Então isso é cada vez mais comum, veja, no interior do Rio Grande do Sul. Então nós temos hoje uma mudança de perfil, a criminalidade está mais violenta, está mais organizada e crescendo de uma maneira exponencial, sem que o Estado tenha uma resposta proporcional. Uma pequena reação que aconteceu agora. Já fez um resultado. Pode dizer, desde o final do governo Temer já havia essa reação. Teve um impacto tremendo desse. Então é preciso que o Brasil retome o trabalho nessas questões para que não se perca a pequena evolução que nós conseguimos. Então, legal. A gente tem 50 segundos, porque termina com 1 hora a live. Nem parece que a gente está falando aqui 1 hora, parece muito menos. É verdade. Com você que nós reiniciamos. Não, a gente pode reiniciar, porque eu ia entrar dentro do tema. Não, eu disse isso porque nós reiniciamos. Sim. Não, então, só para não ficar, né, cortado, mas eu ia dizer que, assim, os fins não justificam os meios para mim. Então, tem muita gente falando, não, mas a gente tem que o Bolsonaro torcer, etc. Eu torço muito para o governo dar certo, obviamente, sou brasileira. Mas se acontecer de descobrirem coisas erradas, etc., eu não vou ter como defender isso em nome de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer combate a qualquer coisa que a gente acredite ser positivo, porque senão a gente está fazendo da maneira errada. Falta 10 segundos, vai cair aqui. Eu vou reiniciar a live, que daí a gente termina para não parar, tá? Perfeito, perfeito. Pronto. E observar algumas pessoas aqui, ó, estão voltando aqui aos pouquinhos.
tem 400 e poucas agora. A gente estava com 1.400, ficamos com... A gente chegou a ter 1.700, 1.800 pessoas ao mesmo tempo. Opa, beleza. Foi bem legal. Agradecer Foi a uma sexta-feira audiência. de feriado. Paciência, E para esses assuntos é muito interessante, até, Diego, engraçado, que eu tô nessa vida de comentário, né? Oi, Pri! Faz tempo. E antigamente, o número de pessoas que tinham interesse por política, economia, direito, essas coisas era muito menor. Hoje em dia, as pessoas trocam, às vezes, até lazer e livros, leituras, séries, filmes. Oi, Mel. Por esse tipo de coisa. Então, querendo ou não, apesar da polarização ser um negócio ruim, essa briga toda que a gente vive na internet, eu acho, minha impressão é de que é um processo natural dessa transição do brasileiro ser um cara totalmente pacífico, que, tipo, foda-se o que tá acontecendo, mensalão, petrolão, a porra toda acontecendo, um monte de coisa acontecendo lá, e a gente nem sabia quem que era o deputado que a gente ligou. E agora uma transição pro tudo. A gente sabe tudo que tá acontecendo, sim. a gente fala do ministro da Justiça, do AGU, do PGR, do deputado, a gente sabe cada uma das... Ninguém sabia antigamente o que fazia o PGR, por exemplo. Hoje a gente Exato. consegue falar sobre isso sem... Sabe, Renato, eu admirava muito um jornalista americano chamado Andrew Breitbart. Até ele faleceu precocemente, já tinha uns Mas 50 tem um canal, anos. né? E Importante. tem o canal dele. E ele foi o primeiro sujeito que eu vi na época, quando começaram, acho que era no governo Obama, alguns protestos, ele ia naqueles, né, aqueles comícios. E ele pegava um celular na mão e dizia, olha, isso aqui é uma pequena revolução. Né? Por quê? Porque isso aqui superou a atomização. As pessoas viviam separadas, ninguém sabia o que o outro pensava. Né? Podia cair naquela espiral do silêncio. A Isso. mídia acabava ditando que todo mundo ia pensar, todo mundo julgava que havia uma uniformidade de pensamento, e de repente as pessoas começaram a descobrir que havia, né, que havia pessoas semelhantes a elas, que pensavam as mesmas coisas, que elas tinham a possibilidade de ter abertura para esse mundo totalmente novo. Então, isso é uma pequena revolução no bom sentido, né? Não para o revolucionário, mas é uma revolução que a tecnologia permite. Então, eu acho também, eu acho que é uma coisa Então, tem um extraordinária. lado ruim, obviamente, porque a gente se degladia todo dia na internet, tretas homéricas lá no Twitter. O pessoal até pergunta por que eu não entro no Twitter. Todo mundo que tem Twitter que eu conheço diz que o Twitter é a cracolândia da internet, que é lá é o esgoto da internet. E eu já tenho tanto trabalho para fazer e eu amo uma treta, né? Quem sabe, eu adoro Sim. uma treta. Tem a treta passando ali do outro lado da rua. Eu corro ali e jogo em cima da treta. E aí eu falo, bom, e por termos questão de produtividade, eu acabo não indo. Mas, Sim. apesar dessa parte ruim da polarização, é interessante notar também essa mudança de perfil do brasileiro de se importar com essas coisas. Obviamente Sim. que a gente tem um trabalho distorcido às vezes da mídia. Até hoje, Diego, tem gente que vem assim, mas você nunca falou sobre aquele negócio das pedaladas fiscais agora serem legais, que foi uma coisa que a mídia, alguma parte da mídia comunicou e era falso, porque não era nunca pedalada legal pedalada fiscal se tornou legal. Então tem a parte ruim, a parte que a gente teve que construir o senso crítico, blá blá blá, mas ao mesmo tempo hoje em dia você pega qualquer pessoa em qualquer lugar, a maioria delas está mais ou menos ligada com o cenário político e econômico e a maneira como isso atinge. Talvez ela até tenha uma impressão errada da realidade, mas pelo menos ela se importa com isso. Exato. Isso já é uma mudança enorme, né? Sabe que é uma coisa curiosa essa evolução, né? Casualmente, esses dias eu lia um livro do Gustavo Corsão, chamado A Descoberta do Outro. E ele falava, ele trabalhava num local isolado lá e ele tinha um verdadeiro vício pelo trabalho técnico dele. E ele chegou a um ponto da vida dele que ele não sabia o nome do presidente da República. Né? Claro que isso é muito tempo atrás. Hoje todo mundo acompanha a política quase como se fosse futebol. Né? O brasileiro tem, e até em função disso se tem essas discussões acaloradas e eu acho em grande parte inúteis na internet, né? Porque o pessoal analisa tudo muito na clave da emoção e sem a objetividade necessária. Não, e para defender a narrativa, né? Que é, de novo, até o objetivo dessa live é isso. Porque, assim, a gente tende, isso é uma coisa natural do ser humano, querer favorecer a nossa narrativa, a nossa percepção de mundo. Isso é uma coisa normal. Então, se eu acho que alguma coisa está acontecendo aqui e alguém vira para mim e fala, não, você tá doida, isso não é o que está acontecendo, tá vendo outra coisa. Você fala, você quer provar para a pessoa que você tá certa. Isso é normal da gente. Só que quando a gente está falando de coisas tão graves quanto
crimes, a gente está falando de coisas acontecendo no país que envolvem todo mundo, possibilidade de impeachment, etc. Se você se antecipa demais no julgamento, e eu falo isso porque eu já fiz isso várias vezes, e depois eu fui ver e falei, putz, não era bem assim, eu estava errada. É complicado, porque você vai querer, às vezes, e eu vejo muito isso acontecer, que é o que eu chamo de imunidade cognitiva, que ela tem um propósito, que é sustentar a narrativa. Então, se eu virar agora e falar assim, eu tenho certeza que o Moro que é bandido, blá, 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 ou eu tenho certeza que é o Bolsonaro que fez cagada, não sei o quê. Pode ser que eu esteja muito errada e muitas pessoas acabam indo para o caminho de sustentar essa narrativa até o fim, mesmo que tenham todas as evidências contra, porque ela não vai querer dar o braço a torcer. Então, eu acho isso bem perigoso e o objetivo da live hoje foi isso, esclarecer os fatos que a gente tem até agora, a parte jurídica, que para mim é nebulosa, porque ela é extensa, complexa pra caramba e tem um monte de nuances aí. E falar para as pessoas, calma, vamos analisar as coisas da maneira correta, né? É isso, Renata. Eu viés de confirmação, né? O sujeito morre abraçado naquela opinião. O professor Olavo de Carvalho tem uma dica muito boa que ele dá e que me ajudou muito, foi essa. Façam voto de pobreza em matéria de opinião. Opinem sobre aquilo que vocês estudaram, que vocês dominam, que vocês podem falar com segurança. Por quê? Porque aí vocês não vão estar causando dano para ninguém, né? Você pode ter opinião sobre tudo. Agora, até que ponto as pessoas vão estar dispostas a saber a opinião de que você não parou um minuto para pensar naquilo, você não avaliou? E o que é pior, muitas vezes, e a gente vê isso acontecer, inclusive com pessoas bem famosas na mídia, né? As pessoas dão uma opinião e isso que você falou, não obstante todas as evidências mostradas em sentido contrário, elas se mantêm agarradas àquilo, buscando tudo que possa confirmar e isolando, neutralizando qualquer argumento em sentido contrário. Por isso que eu espero ter contribuído de alguma maneira para elucidar. Eu sei que é meio frustrante, às vezes você chama alguém para oferecer uma visão da coisa e a pessoa não tem muito o que mostrar, mas eu não, realmente o que tem, não, mas até foi onde eu muito pesquisei, que tem isso aqui. Diego, porque assim, eu não te chamei aqui para você falar a sua opinião sobre a sua impressão. Primeiro que você não pode fazer isso, mas segundo porque impressão, todo mundo tem a sua. E é importante discutir os assuntos e falar, Exato. poxa, mas eu acho que não faz sentido. De novo, eu não acho também que faz sentido o Moro fazer uma acusação sem prova, sendo que ele é juiz. Não entra muito na minha cabeça isso, mas sei lá. Vai saber que ele bebeu aí. Não sei, pode ser que ele tenha feito. Então, assim, eu tenho a minha impressão e a minha percepção pelos que a gente vive, etc. Mas, no fim das contas, até por experiência própria de outras vezes... Ó, a Val, aí a Valéria aparecendo. Beijo, Val. Ah, amigona. Beijão, Valéria. A minha impressão e a minha percepção, ela não sobrepõe a realidade. E como já aconteceu outras vezes, a realidade veio e me deu um tapa na cara em relação à minha percepção... É melhor a gente aguardar, principalmente quando envolve coisas tão graves quanto crimes, quanto possibilidade de impeachment, como tudo isso. Enquanto isso, a gente fica na prudência que eu sempre falo. E, além de tudo, a gente vê agora muito com Covid, com Bolsonaro e Moro, com tudo, uma torcida organizada, que é o que você falou agora. Então, assim, eu não gosto do Bolsonaro, eu acho o Bolsonaro uma merda, blá, 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 blá. O que você faz? Em vez de você ver o que é bom e o que é ruim, você torce para tudo do cara dar errado. O cara, o governo, etc. Sem entender que você também tá lá dentro e que se der errado, você também se fode. É isso que eu não consigo entender, sabe? Aquela torcida organizada. E da mesma maneira, pro outro lado, se você ama o Bolsonaro de paixão, se você acha que ele é ungido por Deus, que ele desceu na terra com uma missão, de não conseguir enxergar que ele tem erros, o governo tem, da mesma... Então, assim, eu sou chamada de comunista, gado Bolsonaro, isentona, e agora tem o novo negócio que é a morista, tem agora esse nome, no mesmo dia. Então, assim, é muito complicado, ainda mais a gente que eu, né, que tô nessa parte pública da coisa, com muito seguidor e tal, muito assim, né, perto do que eu já imaginei já ter, tem gente com muito mais. Mas você tá dentro de um front ali que você acaba tomando porrada de todo lado, principalmente dessas pessoas que não têm essa prudência. Exatamente. E agora, Renata, não vou te consolar em relação a isso, viu? Eu acho que isso é inevitável para quem opina. Não tem uma boa notícia. Né? Você pega, por exemplo, o Eric Weger, ele foi morar nos Estados Unidos, era um gênio absoluto e era chamado de comunista fascista, né? Então,
aquela ânsia, isso eu acho uma coisa que me angustia no Brasil. Aquela ânsia de colocar um carimbo em alguém de quem você discorda e ignorar tudo que essa pessoa disse. É uma coisa que eu acho muito frustrante, porque você pode ter pessoas com as quais você tem discordâncias fundamentais e mesmo assim admirá-las, né? Não é segredo para ninguém, eu sou um sujeito que eu tenho um viés conservador, né? Meu pensamento, eu acho... Mas eu leio um Raimundo Fauro, por exemplo, absolutamente genial, né? Não tem como você... Não me interessa o que esse sujeito pensa, qual é a vertente ideológica, digamos assim, que ele tem coisas formidáveis para me ensinar, eu aprendi muito, né? Inclusive, meu conterrâneo de vacaria. Então, parece que essa capacidade nós perdemos no Brasil, a capacidade de admirar a pessoa discordando dela. Isso eu acho que talvez seja a coisa mais fundamental que nós tivéssemos que retomar, seria isso aí. E tem uma frase do Reagan que eu gosto bastante, que é: uma pessoa que concorda com você 80% das vezes não é seu inimigo. Então, muitas dessas discussões que estão acontecendo agora, principalmente porque está muito na flor da pele, tá todo mundo à flor da pele porque está todo mundo em casa, fudido com a quarentena, Covid comendo solto no mundo inteiro, ninguém pode sair de casa, aí crises no governo que acontecem sucessivamente, então está todo mundo já naturalmente à flor da pele. Aí vem uma crise maior ainda, uma bomba como essa, as pessoas tendem a tomar um lado meio que de cara como se fosse a única possibilidade que ela tem, né? Então, obviamente, de novo, a percepção que a gente tem da realidade, você pode até falar, putz, eu acho ou poderia apostar que tal coisa vai acontecer. Isso não significa que seja realidade, e nenhuma pessoa que pense diferente nesse aspecto. Às vezes a pessoa tem todos os valores que permeiam a vida dela muito parecido com os seus, mas ela tem uma posição diferente da sua. Nesse caso, principalmente agora, Moro, Bolsonaro, crise, será que o Paulo Guedes sai, não sai, blá, blá, blá. Isso é construtivo da gente conversar e ver como que as pessoas estão pensando, porque às vezes a percepção que você tem é uma percepção enviesada ou muito fechada da realidade, né? Já vira um debate de surdos, né? Você só fala e não absorve nada do contraponto que é feito pelo outro debatedor. É uma coisa que realmente a gente tem notado cada vez mais, e talvez seja, Renata, porque as pessoas também estão fragilizadas, né, emocionalmente. Pessoas, comércio quebrando, as pessoas não perdendo os meios de subsistência, trancadas em casa. Algumas condutas de autoridades, uma restrição bárbara de direitos, assim, e absolutamente não fundamentada. Tem mais isso, é verdade. Então, o brasileiro já é um povo muito sofrido. Eu considero o brasileiro um povo muito trabalhador e um povo muito sofrido, e um povo que, de certa forma, já aguentou bastante, né? Não sei até quando esse povo vai aguentar sofrer tanto, porque é o país onde mais morre, é o país que tem mais escândalo de corrupção. Aí, se quer pegar exemplos estrangeiros de combate ao Covid, nós não temos nem saneamento básico, né? Mas fazer confinamento, tá tudo beleza, mas não tem saneamento básico, né? Então é doloroso. A gente fica... não tem... Essa pandemia, pessoalmente, não me afetou. Né? Eu sigo trabalhando, os meus filhos seguem estudando em casa e tal, mas eu me compadeço pelas pessoas que não têm essa mesma possibilidade. Eu entendo perfeitamente o desespero, né? Trabalhadores que não... que tem cerceado o acesso aos seus meios de subsistência e, sem contar, alguns abusos que já se verificaram por aí. Por sinal, muito bom você ter tocado nesse assunto. Eu já ia encerrar a live na outra live que a gente fez, essa é a segunda, mas eu não vou conseguir encerrar ainda, se você me permitir te perguntar mais uma coisa. Prazer. Não quero te atrapalhar nessa sexta-noite super tem baladas, né, pra gente ir e restaurantes abertos. Muito interessante esse ponto, que é a questão do limite dos governadores e dos prefeitos, que tem sido excedido sempre nessa de prender pessoas que estão andando sozinha na rua, coisa e tal. Uma das coisas que o Sérgio Moro, que o Bolsonaro se colocou como um descontentamento do posicionamento do Sérgio Moro, que ele falou no pronunciamento dele logo depois não, mas no mesmo dia da entrevista de demissão do Sérgio Moro, é de que ele não se posicionou veementemente ou não fez nada a respeito dessas posições dos governadores e dos prefeitos. E aí eu fui dar uma olhada e, pelo que eu entendi, não cabe ao ministro da Justiça fazer nenhuma interpelação
a esses governadores e prefeitos, quem tem que fazer isso é a PGR, correto? Na verdade, eu acho que nos Estados Unidos está acontecendo algo assim, inclusive, para corrigir os eventuais abusos. Mas o governo ele criou, ele fez uma lei disciplinando as hipóteses, né, que se poderia fazer, porque o governo brasileiro, na verdade, ele não cogitou decretar estado de emergência, estado de sítio, nada desse tipo, justamente para tentar administrar essa crise em bases mais democráticas, né, de uma maneira menos restritiva. E, de repente, o que se percebeu foram governadores e prefeitos adotando medidas que caracterizavam restrições que só são impostas em estado de sítio, são previstas para estado de sítio. Então, sinceramente, eu não teria como fazer uma avaliação se o ministro se ouve bem, se ouve mal na atuação. Foi uma crise que pegou todo mundo, né, desprevenido, ninguém contava que ia ser como foi. Houve uma reação muito exagerada logo no início, né? E talvez ninguém... Aquela coisa, você profeta, engenheiro de obra pronta e profeta do acontecido, hoje é fácil você analisar e dizer que foi feito isso ou aquilo errado. Agora, o que eu acho que já se tem maturidade suficiente, já se enfrentou o suficiente para saber que não pode fazer, são condutas arbitrárias sem efeito prático nenhum. O sujeito está sozinho numa praia, mergulhando, vai lá, a polícia prende, o sujeito leva para a delegacia, sabe? Inclusive eu fiz um artigo sobre o triunfo das virtudes secundárias, analisando uma série de episódios assim. E aí, paradoxalmente, os presos, né, que estão no lugar mais seguro, mais confinado, são soltos desse risco do Covid, né? Não, então, até quando eu falei disso da CNN, te interrompendo rapidamente, aliás, para quem não sabe, o Diego me ajudava muito na CNN. Eu mandava mensagem para ele de vez em quando de manhã falando: Diego, olha só que eu tenho que falar aqui, porque eles iam muito para o debate jurídico. E o Diego me ajudou muito, muito, mas muito mesmo. Uma honra, um prazer. E aí, essa coisa do direito em relação a se prende, se não pode prender, o judiciário e tal. Num desses debates, eu falei justamente disso. Falei, pô, eu consigo entender a indignação geral da população em que tá vendo as pessoas inocentes que estão andando na rua sendo presas e, do outro lado, os criminosos sendo soltos. Exato. E aí o Thiago falou assim, não, mas são coisas diferentes. Uma coisa é o prefeito, a guarda municipal, etc. Outra coisa é o judiciário. Eu falei, mas não interessa qual é o poder que tá atuando nesse momento. É a sensação da população. As pessoas estão vendo uma inversão de valores, não importa que são poderes diferentes, exato, né? É o Estado. E veja, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina fez um parecer dizendo que a recomendação é que permanecessem os presos onde estavam em isolamento. Nesse ponto específico, o ministro Sérgio Moro atuou muito bem. Logo que começaram as solturas, não é, de presos, ele disse, olha, o Ministério da Justiça disponibilizou tantos milhões em equipamentos de proteção, em medicamentos, nós temos tantos profissionais para tantos... Ele fez um relato detalhado de tudo aquilo que era disponibilizado, né? Para que não houvesse essa soltura. Para que não houvesse, e mesmo assim houve, né? Então, é muito complicado você explicar isso aí, que não tem base científica nenhuma, se fala tanto em ciência hoje em dia, e foram soltos dessa maneira. E agora, quando se começam a colher o resultado dessa soltura, que para surpresa de todos, eles não foram cumprir o isolamento em casa, né? Muitos já praticaram outros crimes gravíssimos. Não me diga, né? Uma coisa inusitada. Então agora, como é que se reverte? Isso aí não reverte mais. Já saiu, alguns perigosíssimos. O policial arrisca a vida para prender, né? Operações complicadíssimas. Está solto. Ganhou. Esse presente o Covid não foi tão ruim para todos, aparentemente. Pois é, até por isso que estou muito ansiosa para ler seu livro, porque eu vejo muito esse tipo de conduta. Ontem mesmo vendo o debate do Caio com o Augusto falando muito, o Augusto é garantista, né? E falando muito sobre que o Brasil é o que mais prende, que é a maior população carcerária, mas só que ignorando todo o resto, né, em relação a essa inversão de valores que a maioria dos brasileiros sentem. Eu falo maioria dos brasileiros porque as pessoas com quem eu convivo de várias classes sociais têm a mesma impressão. Então, Sim. Quando você conversa com a minha diarista, por exemplo, ela pega... Agora ela não tá pegando ônibus, né? Mas quando ela
vinha para cá de ônibus, etc., ela já me contou várias vezes que fim de ano os pontos de ônibus são assaltados, onde estão a maioria ou a diarista ou a mensalista, porque sabe que recebeu o 13º. Então, assim, eles estão Sim, sim. soltando bandidos inclusive muito perigosos, agora com essa desculpa da Covid e tudo mais. Só que, e aí você pega os garantistas que falam assim, não, mas a maior parte da população carcerária não era para estar lá, o encarceramento em massa é muito ruim. Isso é Não, 100% errado, isso é 100% exato. errado. Esse argumento é mentiroso, esse argumento já foi refutado assim, amplamente. Só que é aquela questão de vencer pelo cansaço, né? Só um dado, você pega 2016, apenas nas capitais houve quase 1.800 roubos registrados, só nas capitais, 1.800, 1.800.000 roubos registrados. São 3 assaltos por minuto, né? Sabe? Dos homicídios no Brasil, teve uma estatística de menos de 10% são denunciados. É apurada a autoria. Então, 90% você não sabe nem quem fez. Como é que tem superencarceramento? Se 90% dos assassinos não sabe nem quem é. Né? 50 mil estupros. Então, assim, isso é uma balela, isso é uma coisa assim, proporcionalmente o Brasil não está nem perto, não é nem números absolutos. Você tem dois problemas. Você tem o problema da investigação, que não está sendo bem feita, porque, não sei, falta de recursos, coisas do tipo, falta de treinamento, exato, não sei. E você tem um outro problema que é a lei em si, que é branda, né? Então, você permite o cara voltar... E um outro problema ainda, Renato, você pega a questão dos presídios, né? Agora essa soltura do Covid. Como é que surgiu isso? O PCC fez uma sublevação nos presídios, em São Paulo. Né? Em seguida, a Pastoral Carcerária fez um movimento, né? Mandou pedido, uma ação judicial e depois um pedido para o Conselho Nacional de Justiça para que fosse adotada alguma providência. A mesma Pastoral Carcerária, que há muitos anos encabeça um movimento de entidades não governamentais pelo desencarceramento. E esse movimento prega, entre outras coisas, que não seja mais investido um centavo sequer na construção e ampliação de presídios. Né? Então, eles se cria um problema e depois se denuncia, olha, não construam presídio, não gaste nada. Não tem presídio. Olha aí, olha que coisa, está super lotado, sendo super encarceramento. Por que será, né? Então isso é uma coisa de louco, sabe? A gente que está há muito tempo, tem o meu querido amigo Bruno Carpes, escreve sobre isso muito bem. Ele já refutou essa questão através de um artigo chamado Mito do Encarceramento em Massa. Isso é um mito, sabe? Isso é uma coisa que eles cansam, eles tentam vencer pela repetição de algo que não corresponde à realidade. O grande problema do Brasil chama-se impunidade. Tem uma frase do Marx que é emblemática, né? Que a revolução é feita através de reescrever a história, né? Você não consegue fazer uma revolução se você não reescrever a história. Então, você tem que repetir uma mentira muitas vezes para ela se tornar verdade. Só que a percepção geral das pessoas que não estão ali na bolha, digamos assim, muito embora eu, obviamente, estou dentro de uma bolha confortável do padrão de vida que eu tenho, pelo meu esforço, diga-se de passagem, mas as pessoas com quem eu convivo de classes mais baixas têm essa mesma percepção, porque são as pessoas que mais sofrem com a criminalidade, não são os mais ricos que sofrem mais com a criminalidade. E essas pessoas, elas desmentem aquele mito que a pobreza leva ao crime. A esmagadora maioria do povo brasileiro é muito bem. Eu fiquei louca quando falaram isso, quando o Thiago falou isso no debate. Não, isso é um absurdo, isso é preconceituoso. É preconceituoso. E assim, as pessoas que eu conheço que são mais simples, é justamente o contrário. Ela fica muito mais puta da vida com o cara que teve a mesma origem e foi pro crime do que com qualquer outra pessoa. Porque ela acorda cedo, ela pega ônibus, vai trabalhar. E um assalto na vida de uma pessoa dessa, além do trauma emocional, representa, imagina pegar todo o dinheiro que você tem para pagar as contas do mês, né? Pega o fruto de um mês teu de trabalho e tira. Um tempo atrás, dar uma palestra no Ministério Público de São Paulo, para alguns colegas lá, e eu recordo que eu acordei pela manhã, tomando café no hotel, a primeira notícia da televisão, acho que foi no Rio, o sujeito assaltando de fuzil uma fila de desempregados, meu Deus do céu. Então, sabe, você tem um fuzil, uma coisa que vale uma fortuna, você está assaltando um desempregado numa fila. Você lembra de um caso emblemático que foi, acho que 2016 ou 2017, que teve uma moça que foi... apareceu uma imagem, eu não lembro em jornal ou alguma televisão,
os caras fazendo arrastão no Rio de Janeiro. E o cara arrancando do bolso da menina, era uma menina jovem, com Do um celular. shorts branco, e o cara foi e arrancou, né, a mão levinha lá. Aí veio aquela moça, Nara Menezes, que é a socialista morena, e falou assim, ai, olha só, vocês aí querendo encarcerar as vítimas da sociedade por causa de celularzinho novo, não sei o quê. Aí a vítima veio a público e falou, escuta, eu paguei aquele celular em 12 vezes, inclusive nem terminei de pagar, eu não sou rica, aquilo que eu paguei, eu pago com meu dinheiro. Foi super esforçado para eu conseguir eu tive um esforço enorme para conseguir pagar Exato. o celular que eu nem terminei de pagar. E aí se cria também esse falso, A essa lógica falsa. do assalto. É a lógica do assalto. Não, e a lógica do assalto assim, porque se for rico aí pode. Não, não é assim também, Exato. né? Exato. Porque se cria isso. Então eu vejo que as pessoas, quem presta serviço aqui para mim, diarista, oficineiro, jardineiro, que são pessoas muito trabalhadoras, muito corretas, são as pessoas que mais têm ódio de bandido. Mais tem ódio. Porque se o cara vai e assalta eles, alguma coisa assim, pô, ele trabalha, ele se esforça, ele faz tudo. Aí vem Exato. um cara vagabundo que teve a mesma origem que ele, que poderia ter escolhido trabalhar e não faz isso. E é óbvio que ele vai ficar puto. E são as pessoas que têm menos condições de se defender, né? Elas geralmente moram em áreas que são mais desassistidas. O custo de uma segurança privada é altíssimo, é proibitivo. Não podem portar armas para legítima defesa, né? Então é muito complicado. É triste você ver isso e ver que segue esse discurso, né? Como diria o Chitãozinho Chororó, contrariando as aparências e negando as evidências, porque é um discurso realmente que não tem o menor sentido. Não, teve um outro caso, talvez você vá se lembrar também, que foi um médico que foi assassinado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Sim, Janeiro. sim, sim. Facadas, A facadas, uma coisa horrorosa. bárbaras. Esses E o casos cara, diariamente. um médico, estava andando de bike, ele andava de bicicleta todo dia, pelo que eu entendi, se exercitando na lagoa. Isso. E o comentário dessa ala da esquerda é de que, mas ele estava passando na frente ostentando uma bicicleta muito cara. Tá bom, mas o cara não só roubou, como ele matou o cara. Isso é uma inversão total, né? Isso E é ele uma foi coisa solto, eram doentia. dois. Aí eles eram menores de idade, e aí eles foram para. Como é que chama isso? Casa de Aqui não se detenção? chama FAS, sim, sim. FASE, da Fundação do Menor, né? Que era FEBEM antigamente, não sei como é que Isso, a chama antiga hoje em FEBEM. dia. E aí ele ficou acho que 2 anos e pouco, depois de um tempo ele saiu e foi pego pouco tempo depois assaltando de novo. Claro, é sempre Então assim. eu fico muito puta, embora eu não seja da área de direito, eu fico muito puta de ver quando tem pessoas que ignoram completamente o quanto a lei ela favorece essa inversão de valores. Então, Exato. quando se fala muito de garantias de liberdades individuais, de Constituição, o que está na lei, o que não está na lei, isso não impede também da gente dizer ou opinar sobre a lei ser boa, justa e funcional, Claro, eficiente. as garantias são importantes, mas a impunidade não é uma garantia. E o problema que eu verifico no Brasil é que a impunidade foi erigida à condição de garantia, né? E isso por trás de todo esse discurso bonito e tal, no fundo o que se quer é isso, né? Uma impunidade total, né? A menos que você não pertença a um daqueles que o Solzhenitsyn chamava socialmente próximos, né? Que é o lumpen, proletariado, bandido. Esse era considerado já desde os áureos tempos de Stalin o socialmente próximo. Esse é o que vai fazer, o proletariado vai fazer a revolução, o bandido. E aí o sujeito que acorda às 6 da manhã, pega 3 ônibus para ir trabalhar, mais 3 para voltar, compra um celular para o filho em 15 prestações, esse filho é assassinado por causa do celular, esse sujeito é um burguês opressor. Então, e isso é uma mentalidade de maluco, uma mentalidade, né, de Não, é bandido. loucura. Eu não consigo dar ouvidos para um discurso desse por um segundo, porque é uma coisa totalmente doentia. Mas, infelizmente, é uma coisa que ainda existe no Brasil. Não, sem dúvida. E eu fico aqui de novo a sugestão do livro do Diego, porque esse é um tema bem interessante, independentemente da sua área de atuação, porque, de novo, né, a gente está num momento muito interessante que as pessoas estão mais afeitas a esse conhecimento. Conhecimento de economia, conhecimento de direito, conhecimento de filosofia. E essa inversão de valores que incomoda todo mundo, como eu falei, as pessoas mais humildes que eu conheço são as pessoas mais trabalhadoras, mais honestas e que têm horror a bandido porque elas sofrem. E no fim das Exato. contas, elas estão em áreas, como você falou, de
em locais com menos segurança. Teve uma pessoa que falou assim, ah, mas você sofre... A pessoa perguntou do livro aqui, chama Bandidolatria e Democídio. Diego Pesce, e qual que é o nome do outro autor? Diego? Leonardo Jardim de Souza. Leonardo Jardim de Souza. Uma pessoa falou assim, mas você sofre em relação ao crime, você sofre igual. Gente, eu sei que eu não sofro igual. Felizmente, para mim, eu não sofro igual. Eu moro num condomínio fechado, a minha casa aqui, o carro fica aberto. Eu sei que eu não estou na maioria da situação das pessoas, mas eu convivo com pessoas que vivem com essa situação. Então, minha diarista mora em Jandira, por exemplo. Ela tem uma filha de 18 anos. Ela tem medo de deixar a filha dela sozinha em casa, quando o marido dela não está. Né? Então, assim, você tem casos que você escuta de o primo que foi pego por tráfico de drogas, e daí o assalto que aconteceu na frente de casa. A maior parte dos crimes acontece com as pessoas mais pobres. Isso é uma estatística. Exato. E aí você ligar a pobreza, a desigualdade ao crime, não dá. É muito preconceituoso. Eu realmente eu detesto esse argumento. Isso aí já foi impugnado, né? Se fosse esse o problema, não haveria crime do colarinho branco, né? Não haveria nada disso, né? Você veja mesmo, o condomínio fechado já é cada vez mais um sintoma dessa insegurança. Sim. Né? Você ergue muros para se proteger. E aí se critica que mora em condomínio fechado, porque diz que está fazendo o que pode, né? Todo mundo quer sobreviver, afinal. Critica o posse de armas dentro de casa, que também é uma coisa que você tem, não só em casa, mas em regiões urbanas, regiões rurais, que é um lugar onde tem muito problema de crime. Exato. Então, é realmente existe Enquanto uma isso, o traficante desfila com fuzil, tranquilamente, né? E se critica a polícia quando sobe o morro fazer alguma coisa. Não, então, mas pode ser um guarda-chuva, hein? Pode ser um guarda-chuva. O fuzil pode ser um guarda-chuva. Chove muito nessa época, é verdade. Mas, beleza, eu acho que a gente conseguiu endereçar a maior parte das coisas importantes, ou tudo. Ficaria falando com você aqui, Diego, horas, da mesma porque forma. É muito, muito legal, são assuntos muito interessantes, que a maioria das pessoas tem dúvidas e tem o mesmo sentimento. E o objetivo, de novo, como eu falei para vocês, era dar um pouco mais de substância para essa percepção da realidade que a gente tem e pedir um pouco mais de calma. A partir do momento que a gente tiver mais provas, mais substância a respeito das críticas, das acusações, eventualmente, que o ex-ministro fez ao presidente, etc., a gente pode tomar mais um lado, o que é, inclusive, desejável. Mas, enquanto isso, a gente tem que ter um pouco de prudência. Queria agradecer a mais de 1.500 pessoas que passaram por aqui, foram várias. E agradecer muito você, Diego, pela disponibilidade, pela aula que você deu aqui pra gente. Foi muito bom. Renato, eu agradeço muito, fico muito feliz aí ter essa oportunidade de falar. E parabéns para ti, grande fã na CNN. Espero que você volte em breve para poder voltar a assistir o programa. E desejo o melhor. Muito honrado, estou sempre à tua disposição. Só para lembrar que muito do que eu falei na CNN eu devo ao Diego, viu, gente? Na parte de jurídica ali, eu ligava para ele e falava, socorro! Me dá um help aqui. Mas é isso aí, ó. De novo, eu vou deixar a live salva por 24 horas, às 2, aqui no Instagram. E o Rodrigo, que obviamente não tem a menor ideia como faz isso, vai salvar e eu vou deixar lá no meu canal do YouTube, que é pequenininho, mas eu tô deixando todas as lives lá pra gente não perder o conteúdo, tá bom? Legal. Beijo, legal. Diego. Obrigada novamente. Beijão. Beijo a todo mundo. Tudo bom pra vocês. Até mais. Aí.